Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabriel, eu sou pastor das Assembleias de Deus no Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. Deus nos abençoe neste momento em que nós estamos preparando para gravar um novo vídeo. Este é o nosso canal Aos Confins da Terra. Antes da gravação, eu quero pedir a você que faça a sua inscrição, se você ainda não é inscrito no nosso canal, nos ajuda muito. Assista o vídeo, deixe o seu like, o seu joinha caso goste, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, acione o sininho para receber os vídeos às segundas, quartas e sextas-feiras, para que possamos levar a palavra do Senhor aos confins da terra. Queridos, nós temos falado acerca da pessoa divina do Espírito Santo. Falamos acerca do Espírito Santo em todo o Antigo Testamento, começando lá na formação de tudo, na criação do mundo. Chegamos segunda-feira no Novo Testamento, falamos acerca do Espírito Santo em João Batista, e hoje nós vamos falar acerca do Espírito Santo em Cristo Jesus, desde a concepção, tá bom? Um anjo apareceu a uma jovem virgem de Nazaré, revelando que ela conceberia pela virtude do Espírito Santo e daria à luz um filho. O anjo do Senhor também apareceu a José, noivo da então Maria, e para confortar o seu coração atribulado, claro, disse-lhe que a gravidez dela era resultado da presença do Espírito Santo. Nós temos que debater, conversar, jogar esse tema no vídeo, fazendo algumas considerações, tá? A primeira consideração é o seguinte: o Espírito Santo é o nascimento virginal de Jesus. O anjo Gabriel foi enviado a Maria para anunciar o nascimento do Messias. Esse nascimento sobrenatural era o cumprimento de Isaías 7,14, afirmado pelo evangelista Mateus, em Mateus 1,23. Queridos, Isaías escreveu, fatos que aconteceram mais ou menos, a escrita dele foi mais ou menos 720 anos antes do nascimento de Jesus. Aí nós já vemos a ação e o poder dominador do Espírito Santo como Deus ao longo e no percurso da história. Diante do estranho anúncio para Maria, uma moça virgem, povo tradicional, ela ficou curiosa e perguntou: como será isso? Pois não tenho relações com homem algum. Está lá em Lucas 1,34. O anjo respondeu e explicou com estas palavras, aspas: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Lucas 1,35. Este poder infinito que deu vida à criação original poderia envolvê-la com sua sombra para que concebesse um filho, mesmo sendo virgem. O filho que lhe haveria de nascer seria chamado Filho de Deus. Muito bem, queridos, duas coisas precisam ser esclarecidas, precisam ser faladas, porque são esclarecidas nas palavras do anjo Gabriel, quanto ao Espírito Santo em relação ao nascimento de Jesus. A primeira é a seguinte: a concepção do menino Jesus sem pecado. É claro que hoje, pelos métodos que nós conhecemos, entre alguns existe concepção in vitro, existe vários tipos, mas o tradicional é a junção carnal entre um homem e uma mulher, e daí a concepção de uma criança, com aquela história toda do espermatozoide, no óvulo, como nós aprendemos na sala de aula. Só que ele seria, no caso, um ente santo, sem impureza ou corrupção. Pela operação do Divino Espírito Santo, o Filho da Virgem, embora fosse criatura, seria livre da mancha do pecado. Por quê, queridos? Se Jesus, mesmo
sendo Deus, nascesse da relação sexual de um homem com uma mulher, estaria envolvido relações com pecado. Por isso, essa concepção virginal de Maria. E a segunda coisa que nós temos que esclarecer seria chamado Filho de Deus. Isso por quê? Porque fora concebido pela virtude de Deus. Então, qual o motivo por que Jesus é chamado Filho de Deus? A resposta foi dada pelo anjo que, mais que qualquer homem, admitia e reconhecia ser realmente assim, pelo motivo que você já ouviu, já estudou. Ele foi concebido pela virtude do Espírito Santo. Então, meus queridos, o Espírito Santo, ele fez essa obra em Jesus Cristo no começo da obra de redenção do nosso Salvador. O Espírito Santo é a identificação de Cristo, tá? Logo após o nascimento de Jesus, em sua apresentação no templo, o Espírito Santo mais uma vez esteve em evidência. São registradas sublimes verdades relativas a Jesus para identificá-lo como o Messias prometido. Vejamos aqui em Lucas 2:26. Lucas, capítulo 2, versículo de número... Deixa eu me corrigir. Sim, Lucas 2:26. Olha o que diz a palavra do Senhor em Lucas 2:26. E fora-lhe revelado, eu vou ler o 25 e o 26. Lucas 2:25 e 26. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe, 26, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. 27, e pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ou seja, ser apresentado, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, verso 29, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. E ele vai completando com palavras maravilhosas que somente o Espírito Santo poderia colocar em sua boca. Também movido pelo Espírito Santo, foi ao templo e profetizou a respeito do menino como sendo a salvação de Deus para todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do povo de Israel. Tudo isso está em Lucas 2, versos 25, mais ou menos, ao 33. Depois da apresentação no templo, depois dele ter apresentado Jesus no templo, há silêncio quanto às atividades do Espírito Santo em Jesus, mas no começo do seu ministério público, o Espírito Santo uma vez mais apareceu, desenvolvendo suas atividades de outrora. Jesus deliberadamente fez-se dependente de Deus através do ministério do Espírito Santo. Limitou-se a fazer o seu trabalho sobrenatural, não tanto pelo seu próprio poder divino, mas pelo poder do Espírito Santo para nos incentivar a fazer a mesma coisa. Nós podemos observar que a lição que nós temos com isso é muito importante, no sentido de nos ensinar quanto devemos ser dependentes de Deus na pessoa do Espírito Santo, tá? E nós vemos que o Espírito Santo, ele foi acompanhando o ministério de Jesus, e até que Jesus, depois de um bom tempo, passa-se. Chega o momento de que o Espírito Santo, ele vai atuar no batismo de Jesus e também na consequente tentação de Jesus no deserto. Lá em Mateus 3, 13 a 17 e em Lucas 3, 21 e 22, diz o seguinte: e aconteceu que, como todo o povo se batizava,
Sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Algumas Bíblias trazem uma tradução um pouquinho diferente, porém o conteúdo, a explicação é o mesmo. Tu és meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Então, nós vemos que Jesus já sabia que tinha que se fazer dependente de Deus, porque não só era prerrogativa dele, como sendo filho de Deus, depender de Deus, como também ele nos deixou essa cena, uma cena maravilhosa que foi presenciada por Jesus, quando Jesus foi presenciada por João, quando Jesus foi batizado, e ao sair o Filho de Deus da água, ele viu o sinal que lhe fora dado. Deus havia dito a João Batista, lá em João 1,33, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João 1,33. Lucas, por sua vez, também nos informa o seguinte: estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Lucas 3, 21 e 22, como nós lemos agora há pouco. Assim, quando viu este sinal, João sabia que diante dele estava o Cristo, Jesus, o Salvador. João Batista, o precursor que nós falamos no vídeo passado, deveria apresentá-lo à nação judaica como o Messias, mas para fazer isto, precisava estar positivamente seguro quanto à identidade do Messias. Por isso, Deus prometeu dar-lhe um sinal infalível que o distinguisse como o Cristo. E esse sinal se manifestou a Jesus através da cena maravilhosa que presenciara. Dos céus desceu o Espírito Santo em forma corpórea como pomba. Os céus abertos falam de uma nova era nas relações entre o céu e a terra. Ali estava o libertador prometido que dos céus recebia a aprovação de Deus. Terra e céu estavam ligados para a execução do trabalho redentor e o elo era o Espírito Santo. O fato de haver o Espírito Santo descer sobre Jesus em forma corpórea de pomba, Lucas 3,22, tem referência à sua pureza divina. Não esqueçamos que o Espírito Santo, ele no passado, ele se evidenciou na terra como força capacitadora, como elo de capacitação entre Deus e o homem para governantes, para profetas, para sacerdotes. Depois o Espírito Santo evidenciou-se aqui sobre Jesus em forma corpórea de pomba. Por que em forma corpórea de pomba? Primeiro, para simbolizar a pureza de Jesus. A pomba, eu não me lembro se eu falei isso no vídeo sobre essa época do Espírito Santo em forma corpórea de pomba, mas eu vou reiterar hoje, porque hoje o vídeo é diretamente sobre Jesus. A pomba é um animal que não tem fel, ela não tem bilis, ela não tem aquele saquinho verde amargo que fica ali ao lado do fígado, que recebe as impurezas. A pomba não tem essa vesícula biliar. Se você mata uma galinha, né, um frango, um pato, um animal assim, o outro animal, e você na hora de o limpar, você limpar as suas vísceras, né, para algum trato, para alguma coisa para comer, ou seja o que for, se você furar aquela vesícula biliar, você vai praticamente estragar a carne, porque aquilo ali amarga tanto que fica entranhado na carne. E a pomba, ela não tem essa vesícula biliar, por esse motivo, o símbolo dela, a pureza, por esse motivo, ela ter descido, o Espírito Santo ter descido sobre Jesus em forma corpórea de pomba, tá? Mas, antes de começar seu ministério, Jesus devia
desse modo especial ser revestido do poder divino. Foi mediante a unção do Espírito Santo que Cristo foi habilitado ao cumprimento do seu ministério redentor. Esta necessidade em relação ao Filho de Deus impõe a nós, a você e a mim, considerarmos a necessidade como ser humano que somos de sermos sujeitos, ao Espírito Santo e sermos também tremendas limitações, sermos sujeitos a tremendas limitações. Nós temos as nossas limitações. E ele, como Filho de Deus, era Deus, 100% Deus, mas ele também era 100% humano. Ele precisava de revestimento do céu. Não podemos esquecer que Jesus, ao nascer, ele veio do céu à terra, mas ele foi desincompatibilizado, digamos essa palavra, com o céu no sentido de ter poderes divinos. Ele era 100% Deus, mas ele deixou a sua glória e veio e assumiu a forma corpórea de um homem, de um ser humano, Então ele precisava ser capacitado para o ministério. E a primeira prova que nós vemos sobre essa capacitação, nós vemos também o Espírito Santo agindo e atuando sobre Jesus nos momentos de tentações que ele passou na terra. Mas isso nós vamos deixar para o vídeo de sexta-feira, falando sobre o Espírito Santo e as tentações. Que o Senhor possa nos abençoar. Não se esqueça, nós somos tão ou mais dependentes do Espírito Santo quanto era Jesus. Porque em pecado nós somos gerados. Jesus não foi gerado em pecado. Nós somos criados erradamente num sistema caótico, num mundo corrompido. Jesus foi criado num mundo corrompido, porém Jesus nasceu sem pecado. E eu quero dizer para você que tudo está no controle de Deus. E vivemos hoje a dispensação da graça, no controle do Espírito Santo. É claro que Deus está controlando tudo, mas hoje na graça, quem domina a graça é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui, está na sua vida, no seu lado, no seu controle, na sua casa. Aonde você acreditar, Ele está contigo. Para quê? Para nos capacitar, para nos convencer, do pecado, da justiça e do juízo. Deus abençoe a cada um de nós. Eu creio nessa palavra. E você, pode crer?